Então, a aula de hoje vai ser uma introdução a esse tempo verbal aí, tá? E aí eu botei maior medo lá no grupo, falando que ele é o mais chato e mais difícil, mas é verdade. Na verdade, por que é verdade que ele é o mais chato e mais difícil? Porque ele não existe em português, né? E aí, como ele não existe em português, para a gente fica mais difícil de fazer associações. E aí, como é mais difícil de associar, é mais difícil de lembrar a hora que a gente tem que usar ou não. Basicamente é isso. Por isso que ele se torna ali mais chato, mais difícil. Porque os outros são bem simples. Na maioria das vezes dá para ser traduzido de forma literal. Nesse aqui, às vezes vai parecer presente, às vezes vai parecer passado. Então depende muito de contexto, enfim, tudo mais, né? Mas basicamente assim, eu vou mostrar aqui em tópicos, né? Bonitinho, de forma didática, as situações, 4 possíveis situações que a gente usa o present perfect. Mas antes de eu passar elas bonitinho de forma didática, a explicação mais básica que eu posso dar sobre esse tempo verbal é o seguinte: você pensou em algo, né? Você está conversando alguma coisa nesse presente aqui agora, está falando com as pessoas, está falando com alguém, está pensando em alguma coisa agora no presente, e essa coisa, esse assunto que você está falando sobre ele, te fez lembrar de uma experiência passada. Quando você quer falar sobre essa experiência passada, tá? Você vai falar nesse tempo verbal. Então, quando você quer falar de algo que você fez no passado, alguma experiência que você viveu, ou talvez uma experiência que alguém está falando que viveu, mas que você nunca viveu, mas ainda assim é uma experiência passada, vivida ou não, você vai pensar nesse tempo verbal. E aí, então, falando de experiência passada, o importante nesse assunto é você falar o que você viveu, né? Então, estamos falando aqui de viagem e eu, falo que eu já fui para Japeri, entendeu? Tenho orgulho disso? Não, mas já peguei um trem errado e eu já fui parar em Japeri. E aí, é verdade, tá? É real, é verídico. E aí, cara, eu era moleque. E aí, enfim, é uma experiência que eu vivi. Eu já fui em Japeri. Para vocês, já valeu a informação. Eu falei aqui de viagem e falei que eu já viajei para Japeri, pô. Tá, fechou, já acabou aqui o assunto. Eu não precisei falar para vocês quando foi, né? Tipo, não ia somar muito na minha conversa, na minha frase, eu falar quando foi. Tipo assim, o engraçado era eu ter falado essa experiência que eu vivi. Eu fui para Japeri. E quando eu falo essa frase, eu fui para Japeri, eu não posso falar essa frase, I went to Japeri. Eu não posso falar dessa forma, que foi a forma como a gente aprendeu no tempo do simple past, tá? No passado simples. Eu não posso falar desse jeito em inglês. Não é apropriado, tá? Não é correto. Por quê? Porque quando eu uso o simple past, tá? Vou botar aqui em vermelho para dizer que está errado. Não, assim não. Botar. Cadê? Botar assim. Quando eu uso o simple past, eu tenho que falar o seguinte: qual é a função do simple past? Falar de fatos ocorridos num determinado momento do passado. Fatos que iniciaram no passado e finalizaram no passado. O principal para usar o simple past é o quando aconteceu, tá? Esse é o foco do simple past. Quando aconteceu? Se eu falasse assim, caraca, o que tu fez em 2005? Eu falar, foi em 2005 que eu já perei. Mentira, não sei. Mas foi por aí, eu devia ter uns 17, 18 anos. E aí, eu falar, eu fui para Japeri em 2005. Aí sim, I went to Japeri in 2005. Beleza. Agora, se eu estou falando da experiência que eu vivi, eu vou ter que usar I've gone to Japeri. A minha frase tem que ser essa. Tá?
Porque o meu foco aqui é falar para vocês a experiência que eu vivi. Tá? Até aqui, só nesse basicão aqui, nesse cru, né? Tá, beleza? Deu para entender a diferença principal entre um e outro? Então, a primeira questão aqui é essa. Eu vou ter que botar um espaço aqui, só para poder marcar isso aqui. Sem marcar o I. Não, aqui tá correto. Verdinho. Ué, não foi, peraí. Aqui tá correto. Beleza? Então, basicamente, né, se a gente fosse resumir o Present Perfect numa explicação, seria essa, que eu dei aqui agora em 5 minutos. Beleza? Só que temos que falar de todos os contextos, de todas as situações, de cada etapazinha, cada palavrinha que aparece aqui agora quando a gente vai falar desse tempo verbal. Então, a gente vai ter que ir agora detalhando esse tempo verbal, tá? Mas foi uma boa introdução, foi não? Então, vamos lá. Então, o que acontece? A estrutura de uma frase afirmativa no Present Perfect. Eu vou ter que ter ali sempre um sujeito. Aí, agora, tá? Entra uma coisa que é o seguinte. O verbo auxiliar desse tempo verbal, ele é o have a partir de agora. Então, vou botar aqui, ó, verbo auxiliar, have. Então, vamos lembrar que o verbo, cada tempo verbal no inglês tem o seu verbo auxiliar. Né? Para que servem os danados dos verbos auxiliares? Eles servem para ajudar os verbos normais, né, a negar e perguntar. Então, tem ali os verbos, que são os verbos considerados normais, que é 90% dos verbos, né? 99% dos verbos. E aí, toda vez que eu quero fazer uma negação, eu tenho que usar ali, ó, I don't like. Né? Do you like? Presente. She doesn't go to the gym. Ela não vai para academia. Aí é presente ainda, do vira does, né? Mas o verbo auxiliar é quem? É o do. No passado, o verbo auxiliar ainda é o do, só que é o do no passado. Então vira did. Então tem que falar I didn't go to the gym yesterday. Eu não fui para academia ontem. I didn't work yesterday. Eu não trabalhei ontem. Então tem que usar didn't. Did you work last week? Você trabalhou semana passada? Então tem que usar did. Beleza? Auxiliar. Aí quem é o auxiliar do futuro? É um modal verb que a gente aprendeu, que ele se torna o auxiliar do futuro, que é o will. Né? I will work tomorrow. Vou trabalhar amanhã. I will travel to Japan. Eu vou viajar para o Japão. Então, e aí a gente aprendeu na aula de futuro que também tem outras expressões que podem ser usadas para futuro, como to be going to. Né? Enfim. E aí agora, no tempo verbal do present perfect, o verbo escolhido para ser o auxiliar é o have. Beleza? Beleza. E aí a gente já entende que o have, já vamos pular essa etapa porque a gente já aprendeu isso. O have, na terceira pessoa do singular, he, she, it, né? Para falar dele e dela, o have vira has. Beleza? Então, às vezes vai aparecer have, às vezes vai aparecer has. E aí, então, have ou has, verbo no passado, participe, verb, deixa eu ver em português e inglês. Verb in the past participle. E aqui entra a brincadeira que começa a ficar chata, né? Aqui já estava chato. Temos um novo auxiliar, né? Aqui fica mais chato ainda. Por quê? Porque aqui agora a gente não vai simplesmente usar o verbo no passado simples aqui, né? Go vira went, do vira did, take vira took, do vira did, já falei, enfim. Eat vira ate. Isso é o simple past, é a listinha dos verbos no passado simples.
O passado particípio é aquela terceira coluna daquela lista famosa. Né? Tem a listinha dos verbos irregulares, que é a lista famosa que está no final de todos os livros de inglês, da escola e dos cursos. E lá naquela lista tinha lá verbo no presente, né? Infinitivo, na verdade, bonitinho. Aí tava lá, to be, to go, to take, e por aí vai. Aí tinha os verbos no meio, que estavam no passado simples, e tinha uma listinha terceira assim, ó, que era a lista dos verbos no passado particípio. Tá? E aí agora, nesse tempo verbal, são esses verbos que a gente vai ter que usar. Então, por isso que o go aqui era went, mas aqui ele virou gone. Beleza? E depois do verbo vai ter um complemento. Vai ter um objeto direto, indireto, vai ter alguma coisa ali, vai ter um complemento ali depois. Mas basicamente a estrutura é essa. E aí a gente tem essas duas coisinhas aqui, né, que são diferentes para a gente agora. Então, usando a minha experiência linda de Japeri, como é que ficou minha frase ali? I have gone to Japeri. Então, eu usei ó, o sujeito I, o o auxiliar have, o verbo to go no passado particípio e onde eu fui. Beleza? O complemento. Então, aqui temos uma experiência vivida, né? Que alguns livros vão chamar de experiência vivida, experiência. Alguns livros vão chamar de realizações. Aí, fala para mim uma experiência aí que vocês já viveram, alguma coisa que vocês já fizeram na vida, boa ou ruim. Eu vou de helicóptero. Isso! Agora fala em inglês. Tu pegou um dos Ai. verbos mais difíceis. Caceta. I have already fly. Vamos tirar o already por enquanto, porque você falou bonitinho. Eu voei de helicóptero. Você não falou eu já voei de helicóptero. Eu voei de Você helicóptero. só pensa nunca usar. Então, não, beleza, tu voou de helicóptero, é uma experiência, uma realização. Então, I ó, have I have, beleza. Fly. fly. Não, nesse participio é o quê? Então, no passado simples ele é flew. F-L-E-W. Flew. No participio ele é flown. Assim. I have flown by helicopter. Uma experiência, uma realização. I have flown by helicopter. Fala, Tati. Tati foi para um bagulho de neve. Fala aí. Eu botei outra coisa, mas eu atravessei o país de navio. Que isso, moleque. Só tem gente, pô, que é. Eu atravessei o país de navio. Agora, como que fala isso? Primeiro que vamos lá. O inglês ele é muito literal, tá? Não tem como no inglês tu atravessar o país de navio. Não tem como. Tem como tu fazer isso de carro, de ônibus, navio, não dá. Nadando, mas agora. Não tem como atravessar. Você andou de navio de sul a norte, ou de norte a sul. Navegou de cruzeiro, não sei, né? Navegou, né, de navio por todo o país. Beleza, vamos lá, vai ficar bonita essa frase. O verbo navegar, alguém sabe? Aqui, ó, sail. Tá, mas aí, ó. Vamos lá, então aqui, ó. Mas eu acho que navegar é regular. Vai ficar I have sail. É assim, ó, sail. Eu peguei. Ele é regular, deu sorte. Então, ó, sail vira sailed. Sailed. Sailed, tá? I have sailed. Aí tem uma palavra que é por todo o Brasil, assim, ó, tipo de sul a norte, norte a sul. Uhum. Essa palavra por todo o caminho, por todo, você vai falar assim, ó, lindão, ó. Throughout. Throughout. Brasil.
tá? Throughout é a pronúncia dela. Throughout. Tá no grupo daqueles amiguinhos chatos do TH. Throughout. Throughout. I I have a sailed sail throughout throughout Brasil. Brazil. Aí a gente pode falar assim, throughout the north to south. Aí fica mais bonito, ó, de norte a sul. Caraca aí. From north, de norte. From north to south. Pegou a visão? Yes. Throughout. Fala, Suzane. Oi. Tô Fala aí. tentando Fala uma pensar aqui experiência numa bacana. experiência. Mas acho que a experiência mais incrível assim que eu vivi foi ter me casado em Las Vegas. Por quê? Ah, caraca, Que essa aí foi chique, hein? Pega a visão. Pega a visão, Tamires. Aprende, Tamires. Pô, Tipo, se beber no case. fica andando de helicópterozinho no Rio de Janeiro, irmão. Quer ficar andando de helicópterozinho no Rio de Janeiro? Vai casar em Vegas, pô. Ai, e aí? Casar-se em inglês. Wait. Ai, seria married mesmo, mas Então, casar-se não é married. é a casamento, é expressão married, né? get married. Get married. Aí I você have botar I get have gotten gotten married in Vegas. in Vegas. E aí tu beija o ombro. Uau, Uau. baby. I have gotten married in Vegas. Pô, beleza. Pô, a melhor experiência de todas foi a minha aqui. Passei batido de vocês muito. Muito, muito, muito. Não, pô. Japeri, terra boa. Aqui custou de trem, papo de R$3 na época. Aí, e vocês tudo gastando dinheiro para fazer esses lugares, esses negócios doidos aí. Não vai contar que você conheceu a Europa de navio. Aí, vamos lá. Então, a gente tem isso aqui, tá? A gente tem... a frase sempre vai ser assim. E aí, normalmente, em conversas do dia a dia, a gente não vai ver ninguém falando bonitinho assim, né? As pessoas vão fazer a forma abreviada do I have. Vai ficar I've gotten, I've flown, I've gone, I've sailed. Beleza? Então, sempre vai ter esse I've. Passa muito despercebido esse I've. Engraçado, ontem eu estava vendo um filme que, tipo, o cara falou assim, tava muito nítido o I've, e aí, tipo, eu sempre penso, né, nas aulas e tal. Mas, enfim. E aí, quando a gente fala na terceira pessoa, entra, de vez em quando, algum tipo de confusão. Por quê? Porque se eu quero falar agora assim, ó, se eu quero falar da experiência que vocês viveram, por exemplo, tá, eu posso falar assim, ó, tá mesmo, vou botar assim, she has flown by helicopter. Aí, quando eu quero falar esse she has, a forma abreviada dele vai ser assim, ó. E essa forma abreviada a gente já viu, né? Que é a forma abreviada do she is, verbo to be, no presente. Como que eu vou identificar se é to be ou se é o has, auxiliar? Bem simples. Se tem um verbo do lado dele que está no past participle, 90% de chance disso aqui ser um present perfect. Então, por exemplo, he's gone to Japeri. Né? Vai ficar assim, he's gone. Né? Então, isso pode gerar confusão, mas só vocês verem se tem um verbo no passado particípio do lado, é present perfect, não é verbo to be. Beleza? Tá. E aí, entra agora o quê? A estrutura de uma frase negativa. Na negativa, vai entrar aqui o nosso amiguinho not, na brincadeira. Né? Então, agora, vai ser a mesma estrutura ali do outro, né? Eu queria botar uma coisa diferente aqui. Vai ser a mesma estrutura. Não consegui, depois eu faço um curso de inclusão, um cursinho de Word.
Enfim, então vou botar só o norte de vermelho, vai ficar mal carnavalzão, né? Vou botar de azul, pronto. E aí, basicamente, é você falar de uma experiência que você não viveu, né? Então, I haven't gone to Japan. Eu não fui para o Japão, tá? É uma experiência que eu não vivi. E aí vai ser o have not, né? E o have not, de forma abreviada, vira haven't. E aí entra uma outra confusão que muitas pessoas avançadas, até fluentes, às vezes cometem. Que é o quê? Agora que eu descobri que tem um haven't, quando eu quiser falar eu não tenho um carro, eu vou falar o quê? I haven't a car. I haven't a car. Eu não tenho um carro. Que erro é esse? É o erro de você estar usando o auxiliar have como verbo have, ter. E eles não têm nada a ver. Beleza? Auxiliar é auxiliar. Ele está ali para ajudar outros verbos, ele não tem uma tradução. Né? O have do eu não tenho um carro é o quê? I don't have a car. Eu não tenho um carro. Beleza? Então não cometam esse erro. Isso aqui não existe. Isso aqui é errado. Pô, não era isso que eu queria. Isso aqui é errado. Tem que lembrar que a gente só pode abreviar o have para haven't usando ele como auxiliar no present perfect. Não existe haven't abreviado o verbo have. Beleza? E se eu quero fazer uma pergunta sobre a experiência de alguém, o que vai acontecer aqui? O que acontece com as perguntas, pessoal? Fala para mim. Quando tem uma pergunta, o que eu tenho que pensar na hora? Trocar o have vai para trás, para frente, sei lá. O auxiliar sempre vai começar essa pergunta, né? Lá no presente era do you, né? No passado era did you, e agora é have you, né? E aí vem aquela musiquinha, I wanna know, have you ever seen the rain? Have you ever seen the rain? Você já viu a chuva coming down on a sunny day? Caindo num dia ensolarado? Tá? Você viu a chuva? Aqui entrou um ever, né? Que aí é o já da pergunta que a gente vai aprender ele depois, num próximo encontro. Mas, tipo, eu poderia tirar ele daqui tranquilamente. E a pergunta seria a mesma. Você viu a chuva? Você viu a chuva? Have you seen the rain? Tá? E aí a pergunta começa com have. E pode começar com has se for sobre a terceira pessoa. Fala, Suzane. Você sabe dizer por que tem que ter o mesmo nome? Tipo, o verbo have e o have auxiliar não podia ser diferente para facilitar a nossa vida? Então, a gente pode parar de chamar ele de verbo auxiliar e só chamar ele de auxiliar. Isso facilita a tua vida, mas é isso. É o auxiliar do present perfect. Quem é? Have. Então, podia ser outro, né? Que já facilitava. Dá um nome para ele, chama ele de alguma coisa. Tu pode dar um nome. Dá um nome para ele. Chama ele de Geraldo. Geraldo. Auxiliar. É o teu ajudante. Podia, sei lá, ter outro nome. O verbo podia ser continuar sendo tipo have, né? E o auxiliar do tempo ser uma outra palavra, entendeu? Estou aqui indignada com isso.
Chama ele só de auxiliar. Chama de auxiliar para não ter confusão. Quem é ele? É o auxiliar. Mais fácil. Entendeu? Eu vou parar de usar verbo para os auxiliares. Ó, quem é o auxiliar do presente? Do. O auxiliar do passado? Did. O auxiliar do present perfect? Have. Na minha visão, podia ser outra palavra que não fosse um verbo, né? Seria mais fácil. Se existisse uma palavra só para ser isso. Só para fazer isso, né? É isso que eu tô falando. Podia Aí ter uma outra palavra. Que já existe. Pô, quero pegar o have, que já é ter. Pô, tô desde lá do básico 1, aprendendo que have é ter. Aí tu vem chegar aqui agora no intermediário 2 e meter que have não é mais ter. Não é mais ter. Pô, Mas podia ser outra palavra real, não tinha necessidade de ser have, podia ser, sei lá, alguma outra coisa. Pô, posso fazer um recorte disso aqui, postar? Vou fazer um recorte dessa parte aqui, vou botar no momento de reflexão. Mas é sério, isso... Momento de revolta. Porra, inglês, tá de sacanagem, ô Rainha Elizabeth? Sacanagem, né? Porra, Elizabeth. Botar outra palavra, gente. Não tinha necessidade disso. Qual a necessidade disso? Me ajuda, Beth. Complication. Me ajuda, Beth. Me ajuda. Vamos lá. Amor de Deus. Cara, muito bom. Isso aqui eu vou fazer um corte disso aqui, certeza. O título vai ser Me Ajuda, Beth. Então, vamos lá. Até perdi aqui o rumo. Então, vamos lá. A pergunta, né? Have you seen the rain? E aí é o seguinte. Lembrando que perguntas, né, assim, que começam com auxiliar, tá? Elas são perguntas de sim ou não. Né? A gente chama de yes or no questions. E aí, quando a gente pergunta algo assim, por exemplo, se eu te pergunto com do you, você responde yes, I do. No, I don't. Did you? Yes, I did. No, I didn't. Have you? Yes, I have. No, I haven't. Beleza? Então, as respostas vão ser essas. Yes, I have. No, I haven't. E aí, às vezes, você vai ver uma pessoa, tipo, num diálogo ali, tu tá assistindo uma série. Aí a pessoa fala, have you ever gone to Japan? E aí, num diálogo mais natural, tá? As pessoas normalmente não respondem só, assim, bonitinho, yes, I have, no, I haven't. Às vezes a pessoa não fala no, só fala assim, I haven't. Cara, tem uma cena de um filme, eu não vou lembrar agora, cara, mas tem uma cena que o cara fala isso o tempo todo, é tipo uma entrevista, assim, numa prisão. Aí o cara, você já fez isso? Ele, I haven't. Tipo, já matou não sei quem? Não, nunca. Já fez aquela? Não. Ele só responde, ele não responde yes or no. Ele responde, I have, I haven't. I have, I haven't. Então, isso pode, em algum momento, você, né, entender errado, mas é por isso. Então, respostas de perguntas com have you vai ser I have, I haven't. Beleza? Então, basicamente, falando de construção da frase, é isso aqui, tá? As afirmativas vão estar aqui nesse cenário, as negativas com not, podendo abreviar I haven't, ou I've not, também é possível, tá, pessoal? Então, eu posso falar, por exemplo, I've not. Isso é possível, contrair o I com have e o not fica solto. Também é possível. I've not gone. Não é muito comum, tá? Isso aqui não é muito comum. Mais comum é I haven't. Tá? Porque aí a pessoa come o T e fica I haven't gone, I haven't gone, I haven't done, I haven't been, I haven't. Mais comum é abreviar o have com o not. Tá? Mas isso aqui é possível, tá? É correto. E na interrogativa, have you, tá? Aí, beleza. Falando em termos de estrutura de frase, ficou claro? Ficou de boa? Ficou certinho? A explicação ficou... Deu para entender certinho? Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai ver os contextos em que o present perfect é usado. Então, eu vou basicamente listar eles aqui, tá? Eu já tenho eles prontos aqui, então, para facilitar a nossa vida, eu vou só copiar e colar, tá? Sendo bem sincero com vocês.
O primeiro, deixa eu botar aqui um título, né? 4 contextos em que usamos o present perfect. E vocês vão reparar que, tipo assim, é tudo quase a mesma coisa, né? Mas, em termos de didática, é legal, é bonitinho ficar assim, tá? Então, o primeiro a gente já viu, tá? O primeiro são as realizações. Então, I've been to Toronto. Nunca fui em Toronto, não, mas botei aqui, tá? De exemplo. Eu já estive, né? I've been, já estive em Toronto, no Canadá. E aí aqui tem uma paradinha interessante, tá? Quando você fala que já foi num lugar, tem 2 formas de você falar isso. Você pode falar que você já esteve lá, e é assim que você vai falar, I've been to, tá? Luiz, mas to não é em. Por que é to? Só aceita essa condição. I've been to. Beleza? I've been to. I've been to Toronto, I've been to Vegas, I've been to Paris, I've been to a cruise ship, I've been to Japeri, beleza? I've been to. Já estive nesse lugar. Ou I've gone to, beleza? I've gone to Vegas, I've gone to Toronto, I've gone to, por aí vai, to the United States, I've gone. Então, sempre vai ter esse to, tá? O segundo momento são as mudanças ao longo do tempo. Não vai ficar bonitinho do jeito que eu queria. Esse bagulho de copiar e colar não é muito certo, não. Que isso, cara? Eu sou muito ruim de Word, sério. Que loucura. Como pode, né? Pô, faço bagulho maneiro no Photoshop, mas no Word eu não sei usar. Como é que pode? Vai ficar bonitinho, vai ficar bonitinho. Beleza, aqui, ó. Então, realizações, mudanças ao longo do tempo. Olha isso aqui. My English has improved a lot since I started the course. My English has improved a lot since I started the course. Quem pode traduzir essa frase aqui? Português. Portuguesão. Como é que você falaria essa frase? Fala aí. Uma de cada vez. Não precisa todo mundo junto não, gente. Calma. Uma de cada vez. Meu inglês. Mas seria meu inglês melhorou muito desde que eu comecei o curso? Isso aí. Meu inglês melhorou muito desde que eu comecei o curso. Então, tipo, entenda que o fato de ter um has ali não tem nada a ver com ter, né? Então, não é meu inglês tem melhorado. A gente pode falar isso, inclusive, né? Tem algumas situações no português que a gente fala tem melhorado, tem feito, tem criado. E vai ser a mesma ideia do present perfect, a gente vai ver, tá? E aí vai parecer para a gente que a gente está traduzindo esse have como ter, mas não é uma tradução literal. Esse has ou esse have do present perfect não tem tradução, tá? É porque quando a gente for traduzir algumas palavras, algumas frases de forma associativa, que é a tradução associativa? Como é que eu falo isso no meu idioma? Aí a gente vai traduzir esse have ou has, vai parecer que ele é o ter, mas não é. Tá? Então, meu inglês melhorou muito desde que eu comecei o curso. Tá? Fala aí, uma mudança com relação ao tempo aí. Mudança ao longo do tempo. Eu emagreci muito desde que comecei a academia. Show de bola. Como é que é emagrecer em inglês? How do you say emagrecer in English? To fit? Não necessariamente. Fit é em forma. Faço ideia. Eu chutaria o fit também. É tipo perder peso, né? Isso aí. Vai por esse caminho. Você sempre não achou o verbo emagrecer
você vai para o sinônimo, perder peso. Então, eu perdi muito peso. Como é que é perder peso? Agora ficou mais fácil. Lost weight. Lost weight. Então, ó, I have lost. Eu comecei a perder. Como é que foi a frase? Desculpa. Eu perdi muito peso desde que comecei na academia. I've lost much weight since I started the gym. Na verdade, você não começa a academia, você começa a ir para a academia. Started going to the gym. Tá? Então, I've lost much weight since I started going to the gym. Perdi muito peso desde que comecei a ir para a academia. Show de bola. Então é isso. Essa é a ideia. A terceira ideia é o seguinte. São múltiplas ações concluídas no passado. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Ela já viajou. She has traveled by plane many times. Ela já viajou muitas vezes de avião. Ela não tem medo, não. Tá? She has traveled by plane many times. Então, foi uma coisa que ela fez várias vezes. Tá? Esse jogador jogou em muitos clubes diferentes. This player has played in many different clubs. This player has played in many different clubs. Beleza? Esse jogador jogou em muitos clubes diferentes. Tá? Aqui, basicamente, eu não treinei aqui, né? É uma realização, uma experiência de alguém que alguém fez, né? Mas aqui a gramática quis dar um tópicozinho a mais, bonitinho. Múltiplas ações concluídas no passado, para ficar mais bonito. Para confundir mais a vida de quem está estudando. O 4 são ações incompletas. Ações incompletas. O que é uma ação incompleta? Eu dou aula de inglês há 13 anos. Só que eu continuo dando aula. Não parei ainda. Né? Então, I've teach no passado é taught. I've taught English since 2013. I've taught English since 2013. Tá? Então, eu ensino inglês desde 2013. E continuo, né, dando aula. Então, é isso. Fala aí. Uma coisa que vocês fazem e que vocês continuam fazendo. Trabalhando. Pode ser trabalho, pode ser... Trabalho. Você quer que eu faça a frase, né? Entendi. Yes. I have work. Work fica work mesmo? I have worked. Worked. Como é que fala assim, ó? Eu trabalho como psicóloga há tanto tempo. Não sei. Esse como seria how.
Não, esse Não. como é Like. yes. Tá. I have worked as a psychologist since seria since? Psychologist. Deu uma dúvida agora se é CH ou C, mas acho que é só assim mesmo. É. Hã? Por quanto tempo? 5 years. Não, é assim, eu escrevi errado mesmo. Aqui, ó, psychologist. Isso. For 5 years. For 5 years. For 5 years. Normalmente, pessoal, as ações incompletas, eu falei normalmente, mas eu acho que é sempre, tá? Sempre vai ter ou for ou since. Ou vai ter um desde tal ano, ou um por tanto tempo. Tá? Normalmente. Beleza? Então, assim, basicamente, esses são os 4 contextos que a gente trabalha o present perfect, tá? Acho que todos têm a ver com experiências, vividas ou não, tirando aqui as ações incompletas, que não deixam de ser experiências, mas tem a ver com... Aí entra um pouco de tempo aqui, né? Mas repara que isso aqui tem a ver com duração de tempo e não com quando aconteceu tal coisa, né? Então, aqui está dizendo que você teve uma experiência ou está tendo ainda por tanto tempo. Então, tem a ver com duração. E não tipo, quando, né? Se você fala assim, eu comecei a trabalhar como psicóloga em 2013, aí foi uma coisa que você começou a fazer lá naquele ano. Então, você quis dar o quando. Aí não pode mais ser present perfect, tem que ser simple past, tá? Mas, basicamente, essa aqui é a ideia do present perfect. E aí, na próxima aula, a gente vai ver umas palavrinhas que são muito usadas nessas frases, que vocês já conhecem elas, mas a gente vai ver uma por uma aí com exemplos. Ever, already, o since for já vimos aqui, tem o still, tem o yet, enfim, tem umas palavrinhas que a gente precisa aprender quando usar cada uma, beleza? E aí essa já foi um spoiler da próxima aula. Qual a ideia? Fazer pelo menos umas 3 frases para cada contexto desse, né? Criar 3 frases para cada contexto. Aí o que você faz? Criar 3 frases afirmativas para cada contexto. E aí depois que você criar as frases afirmativas, você faz o quê? Transformar as frases afirmativas em negativas e interrogativas. Beleza? Só para dar uma praticada, pensar um pouquinho nos contextos. Obviamente, tem que criar contextos reais, né? Coisas realmente da vida de vocês, ou de alguém que você conheça, para o negócio ficar mais firme na memória. Beleza? Fechou? Bye bye, see you. Have a good night. Bye bye, see you. Good night. Valeu.